pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre ser um hotel flutuante ou um hotel absoluto. De início, você terá que informar se você optará por configurar o seu determinado hotel por flutuante ou absoluto. Fique tranquilo, porque se você for uma rede hoteleira, você poderá fazer essa configuração individualizada por hotel. Então, alguns hotéis poderão ser flutuantes e outros absolutos. Também é importante lembrar que a escolha dessa configuração do hotel poderá ser alterada a qualquer momento. Então, se vocês entenderem que neste primeiro momento desejam fazer uma configuração absoluta, por exemplo, e depois identificarem que é melhor o flutuante, vocês poderão alterar e também vice-versa. Além disso, lá dentro da configuração tarifária, você também poderá escolher que você quer configurar determinada tarifa como absoluta, mesmo o seu hotel sendo como flutuante. Qual é a principal diferença de um hotel absoluto e de um hotel flutuante? Bem, se você for um hotel flutuante, você só vai configurar a tarifa base do seu quarto, o quarto base. Então, vamos supor que você tenha 3 categorias. Você vai lançar apenas um valor, configurar as diferenças entre essas categorias e, ao lançar o valor da categoria base, o sistema fará o cálculo das demais ocupações e das demais categorias. Então, vamos supor que você tenha a categoria Standard, Luxo e Superior. E você me fale que o luxo é mais 15% do Standard e o superior é mais 32% do que o Standard. Você fará essa configuração. Além disso, você também poderá informar que o duplo é mais R$10 do que o single e o triplo é mais R$22. Fazendo essa configuração, na hora de atualizar os valores, você só irá informar o valor base, ou seja, do seu apartamento standard, a primeira ocupação, o single, por exemplo. Aqui você vai lançar os valores dessa categoria e, de forma automática, já fará os cálculos das demais ocupações. Então, aqui, olha, veja, já foi pré-configurado mais 15%. E também das demais ocupações. Então, se eu vier aqui em diferenciais, eu vou ver as configurações. Então, o meu standard é a minha categoria base, o meu luxo é mais 15%. E os meus diferenciais é R$10,22. Temos também a segunda opção, que é o hotel absoluto. Nessa opção, você não vai precisar configurar os diferenciais. Pode ser que o seu hotel não tenha esse diferencial corretamente configurado, ou então que o seu hotel em determinados períodos não segue a lógica aplicada. Nesse caso, o seu hotel é absoluto. É preferível que você cadastre o seu hotel como absoluto, porque você poderá configurar, cadastrar a qualquer momento o valor desejado. Nesse caso aqui, você vai cadastrar o valor integralmente, de acordo com a ocupação e a categoria. Então, aqui eu selecionei o apartamento família e vou cadastrar, então, os valores. Aqui não vai ter nenhum tipo de configuração de diferenciais e o cálculo não será feito de forma automática. Ok, você quer identificar, então, se a sua regra tarifária faz sentido com a configuração flutuante, mas você não identificou no seu tarifário os diferenciais. Então, agora eu vou te mostrar como que você pode identificar isso. Primeiro, só para te mostrar, então, a configuração do flutuante, ele tem duas partes. A primeira é a diferenciação entre categorias e a segunda é entre ocupação. Então, primeiro falando da diferenciação entre categorias, nós vamos fazer um cálculo aqui como que você pode identificar esse seu diferencial e aí você pode fazer em diversos períodos do seu calendário para ver se sempre vai bater essa sua configuração de diferenciais. É importante que você faça esse cálculo em alta e baixa temporada, feriados, finais de semana. Ele sempre deve ser a mesma configuração, tá certo? Então, eu abri aqui um Excel, coloquei uns valores aqui do meu calendário que eu vou dar de exemplo e vou mostrar para vocês. Então, de um lado eu coloquei a categoria, de outro lado eu coloquei o valor base dessa categoria. Então, aqui
single, ok? Considerando que eu vou pegar o meu valor da minha categoria de menor valor, eu considerei aqui ele como base. Quando eu fizer os cálculos, eu sempre tenho que ter a relação em cima desse valor base, porque a gente sempre vai pegar os diferenciais em cima do base, daquele valor que você vai cadastrar lá no calendário, tá certo? Então eu peguei, coloquei aqui um valor, uma corzinha diferente para identificar. E aí eu vou ter duas formas de então fazer a diferenciação. Um é em reais, então eu consigo colocar o diferencial em reais, e o outro é em porcentagem. Faça sempre as duas formas, e também quando você for comparar outros períodos, feriados, final de semana, faça sempre as duas formas, porque pode ser que o diferencial em reais ele não data ao longo do tempo que você está comparando, mas o diferencial em porcentagem sim. Então, por isso que é importante sempre fazer os dois formatos, tá certo? Começando aqui pela categoria luxo, aqui eu vou calcular o diferencial em reais, tá? Então eu vou colocar, a fórmula é colocar o igual, pegar o valor do meu luxo, o sinal de menos e o valor base, e dou um enter. Então, o meu diferencial aqui é R$83. O superior eu faço a mesma coisa, o sinal de igual, o valor do meu superior, o sinal de menos, e eu vou para a categoria base, que é o meu standard, tá? E o igual. Então, o diferencial do luxo deu R$83 e o diferencial do superior deu 177. Aqui na célula seguinte, então, eu vou fazer o diferencial em porcentagem. Então, o que eu faço? O sinal de igual, abro parênteses, pego o valor do meu luxo, divido pelo meu valor base, fecho parênteses, menos 1. Essa é a fórmula para a gente achar a porcentagem, tá certo? Dou um enter. Então, aqui eu consigo ver que o meu luxo é mais 15% do meu standard. Faço o mesmo para o meu superior. Então, igual, abre parênteses, pego o meu superior, divido pela minha categoria base, lembrando, é sempre a base, tá? Não é a categoria anterior. Fecho parênteses, menos 1. E então, aqui eu tenho um diferencial de 32% do superior em relação à categoria base. Você vai fazer esse cálculo, então, como eu comentei no início, para diversos períodos para você ver se bate, tá? Vamos supor, então, que deu certo. Eu quero fazer a configuração de 15% aqui. Eu volto na minha configuração de diferenciais. O meu standard eu vou sempre deixar ele zerado, porque é o meu valor, é a minha categoria base. E o meu luxo eu posso acrescentar ou dar descontos em percentual ou valor absoluto, né, valores em reais, e configurar então os 15%. E posso salvar. Com a configuração do diferencial de acomodação realizada, o próximo passo é a configuração do diferencial de ocupações. Então, para isso, a gente vai abrir o Excel e aqui eu já tenho os valores aqui informados. Então, eu tenho da categoria standard, o duplo, triplo, quádruplo e quinto, e da categoria luxo, a mesma coisa. Veja que referente ao single, eu já configurei lá na ocupação de diferencial de categorias. Então, eu tenho a minha base e tenho o meu diferencial que a gente configurou os 15%. Agora, nós vamos fazer o das ocupações. E aqui nesse formato das ocupações dos diferenciais das ocupações, nós temos duas bases. O primeiro é o diferencial composto, quando a gente coloca o diferencial da categoria anterior, então, por exemplo, do quádruplo para o triplo, e o outro nós temos o diferencial normal, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, esse exemplo aqui que eu vou dar agora é o do diferencial composto, onde a gente vai pegar o diferencial em relação à categoria anterior. Então, eu venho aqui na fórmula, o formato é igual, pego o valor do duplo e subtraio o da categoria anterior. A mesma coisa a gente vai fazer isso em todas as ocupações. Certo? Vou fazer isso para também a minha categoria luxo, para ver se bate o valor de diferencial.
Os valores não batem. Então, agora a gente vai para porcentagem. Então, eu venho aqui na próxima categoria, coloco o sinal de igual, pego o valor do meu standard duplo, divido pela minha categoria anterior. O interessante é aqui, nessa segunda formato, eu vou colocar o símbolo de cifrão no meio, para que eu consiga justamente pegar a porcentagem. Então, aqui deu 39% a mais na minha categoria. Lembrando que esse formato ele deve estar em porcentagem, ok? E daí, então, eu vou para a próxima. Então, o meu triplo eu vou colocar igual o meu valor dividido pela minha categoria anterior, colocando o cifrão no meio entre a minha coluna B, minha linha 3, que é o que eu quero. Então, eu tenho mais 136. E eu faço isso para as outras categorias. Ok? Então, eu tenho todos os meus diferenciais em relação à categoria anterior. Agora, eu vou para a outra categoria, que é a minha luxo, e faço tudo igual. Com isso, então, a gente consegue ver que existe mais lógica, uma lógica mais aproximada entre categorias em relação à porcentagem e não ao valor em absoluto. Para então que a diferenciação na categoria standard duplo é 39% a mais do que o single e na categoria luxo é mais 40%. Com isso a gente consegue então pensar que talvez não seja sempre com exatidão os diferenciais. E com isso a gente pode colocar então o diferencial com 139% ou 40%, mas alguma categoria ela sempre vai ter alguns reais de diferença, para mais ou para menos. A vantagem é que você não vai precisar ficar cadastrando na Flutuante sempre todos os valores, todas as ocupações de todas as categorias. Você colocando, então, essa porcentagem de diferenciação, cadastrando o valor base, que é esse aqui da Standard Single, as demais configurações vão ser preenchidas de forma automática. Então, alguns reais a mais ou a menos também não fará tanta diferença. Então, aqui o triplo ele é o mesmo, o quádruplo também e o quíntuplo também. Só o duplo realmente que ficou. Tendo essa configuração, então, a gente já pode vir aqui configurar, né, nesse campo de diferenciação os valores. Eu posso pegar, então, o primeiro diferencial, que é 39%, e colocar aqui no valor do primeiro adicional. 39%, vou considerar aqui o percentual. O segundo é 36%, o terceiro é 30%, e o quarto é 30% também. Peguei os 39% do primeiro adicional, mas poderia colocar 40%. Quem vai fazer essa escolha é o hotel. A gente tem só que lembrar que o e-commerce, ele é principalmente o canal direto do hotel. Então, se existir uma diferença a menor em relação aos demais OTAs que o hotel trabalha, não tem problema, porque ele é o canal direto, ele é o site direto. A ideia é que realmente a melhor condição seja sempre no motor de reservas. Lembrando outro item importante, esse primeiro adicional, ele vai ser configurado, deixa eu salvar aqui primeiro essa informação, ele vai ser sempre configurado de acordo com o quarto. Então, de acordo com o que foi configurado lá no quarto, a base do quarto. Então, eu venho aqui em quarto, vou clicar em editar para vocês verem aqui a base do quarto. O que significa esse 1? Significa que todo adulto ele tem uma cobrança. Se eu colocasse, por exemplo, 2, o single e o duplo, eles seriam os mesmos valores. E o adicional seria apenas a partir do triplo. Então, aquele primeiro adicional não significa que obrigatoriamente é o duplo. Ele é o primeiro adulto que tem a diferenciação
segundo a configuração aqui da base do quarto, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar como single e duplo o diferencial. O segundo formato de configuração de diferencial de ocupações é o que a gente chama de normal. O normal é quando a gente soma o valor do diferencial para compor o diferencial desejado. Exemplo, então a gente soma o diferencial do primeira ocupação, mais o diferencial da segunda ocupação, mais o diferencial da terceira ocupação, para então considerar o diferencial do quarto adicional. Vou mostrar na prática para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, abri aqui meu Excel. De novo, eu tenho aqui outros já valores, então, das minhas categorias, single, duplo. Daí eu tenho já o valor aqui e vou mostrar para vocês referente ao superior. O valor, então, em absoluto, o que eu vou fazer? Igual, pegar um valor menos o outro, ok? Primeiro diferencial não tem mistério. O segundo diferencial, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o diferencial do valor do triplo, então vou colocar aqui igual, o valor do triplo, menos o meu primeiro valor, então meu valor lá do single, menos o valor que eu já considerei. Então, menos o valor que eu já peguei aqui do meu primeiro adicional. Então, esse vai ser o valor. Na porcentagem, segue igual. Então, eu vou pegar aqui o igual, vou abrir um parênteses, pegar esse valor, divido pelo valor anterior, menos 1, ok, tudo certo. Aqui é a porcentagem. Já no triplo, eu vou abrir dois parênteses, porque primeiro eu vou pegar aqui normal, o meu valor do triplo, dividido pelo meu valor de single, menos 1, isso tudo, aí eu fecho parênteses, isso aqui, menos o meu valor que eu já considerei de 30%, meu 35%. E daí, então, a gente pode verificar que a porcentagem bate se for em percentual. Então, finalizando esse assunto, como que a gente pode configurar se o hotel é absoluto ou flutuante? Você deverá informar o time de suporte a plataformas para que a gente faça a configuração do hotel, se ele é absoluto ou se ele é flutuante. Sendo flutuante, você deverá informar se o diferencial você deseja fazer a configuração composto, que é referente à categoria anterior, ou então o diferencial normal, que é esse que eu acabei de explicar, que é referente à primeira categoria, que a gente vai ter que somar os diferenciais para considerar. Ficou com alguma dúvida? Envie a sua dúvida por e-mail através do suporte plataformas@pnweb.com.br. Obrigada e até a próxima!